Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, pessoas, eu gostaria de falar sobre a questão da audiência pública no plenário para o setor de jogos, né? Queria agradecer aí ao William e também ao Tyrant que mandou para mim essa matéria aqui no Game Vício. Mas antes, deixa eu fazer um comentário sobre o meu último vídeo sobre o Bolsonaro e o Rafinha Bastos, né? Que eu realmente não fui muito conivente com o meu comentário, onde eu falei que eles eram criminosos. Eu realmente vacilei no seguinte, a ideia que eu deveria ter colocado lá foi a seguinte, pelo fato deles alegarem publicamente o consumo de maconha, né, eu considero assim, que eles colaboram com o crime. Né? Ou seja, se você colabora com os traficantes, você colabora com a promoção de certos crimes que ocorrem no Brasil. Então eu acho que de certa forma eles são cúmplices desses criminosos. Né? É que na verdade faltou eu fazer uma melhor colocação. Mas enfim, tá aqui, tá corrigido, então é isso. Na verdade o usuário não é o criminoso, mas eu considero de certa forma ele um cúmplice do crime, porque eles alimentam o crime, né, utilizando lá as drogas fornecidas por esses traficantes e tal. Então eu espero que tenha ficado bem claro, né? Algumas pessoas chamaram minha atenção, algumas pessoas já vieram com mimimi, tentaram quebrar o vídeo inteiro por causa de alguma coisa que não ficou bem clara. Eu não escrevo antes de falar, né? Simplesmente eu vejo um fato, vou comentando, então eu estava comentando sobre aquilo e acabei já pulando para outro ponto e tal. Eu também dificilmente revejo os meus vídeos. Do jeito que eu gravo, eu simplesmente jogo no editor, faço corto o início, o fim, renderizo, upo e vou fazendo a miniatura enquanto está upando. Não tem muito tempo para detalhes. Mas enfim, tá aí, espero que tenha ficado bem claro isso daí. Deixa eu comentar aqui então sobre a questão da audiência pública no plenário, né, para o setor de jogos. Pode mudar o mercado brasileiro, esse é o título da matéria que está aqui na Game Vício. Muito bem, pessoas, isso aqui parece interessante, mas a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. Vamos lá. Nessa semana foi dada entrada em uma audiência pública para o setor de jogos digitais, que visa discutir, aí que é foda, velho, que visa discutir melhorias e melhores condições para o mercado brasileiro de games, para que possa crescer, né, e tudo mais. Dado o fato que o país é o quarto maior mercado de jogos digitais do mundo, papapá, parará. Sabemos disso, o Brasil é um grande consumidor de jogos, né, e tal, é um mercado que gira muita grana. Mas, pessoas, temos que tomar o seguinte cuidado. Esses discursos, que é para melhoria, que é para o bem da nação, que é para vamos ajudar o povo, vamos melhorar. Meu, é o mesmo discurso que já foi utilizado para implantar vários tipos de regras e leis que no fundo acabaram fodendo com o povo de alguma forma. Então eu estou falando que aquele Lei Rouanet será feito um investimento para produtores desenvolver os seus jogos e tudo mais. Eu acredito sim na criatividade, na arte, no potencial do povo brasileiro para a criação e desenvolvimentos de coisas em torno de arte. Né? Acredito que existe bastante pessoas que teriam capacidade para fazer bons filmes, bons jogos. Né? Acredito, o brasileiro ele é um povo criativo. Né? Isso eu considero como um fato. E, na verdade, pode parecer, parece que é um bom incentivo. Né? Vamos incentivar as pessoas a desenvolver jogos. Pô, legal. Conheço bastante pessoas que têm essa vontade. Já vi algumas produções assim simples, por falta de recursos, que chamaram bastante atenção. Algumas coisas, alguns jogos indies brasileiros. Então, assim, talento eu acho que existe. O que falta realmente são recursos para colocar isso para andar. E isso aqui parece que vai ajudar. Mas vamos pensar da seguinte forma. Nós temos atualmente um país com seríssimos problemas sociais, um país onde eu acho que deveria primeiro ser pensado uma forma de resolver outros problemas antes de partir para um investimento em jogos. E outra, isso aqui está me cheirando o governo querer meter a mão num bolo maior de grana em cima dos jogos. E o que mais me preocupa, um determinado controle em cima dos mesmos. Lembrando que há muito tempo atrás, quando começou o governo petista, eles já boicotaram o mapa CS Rio, alegando que pegava mal, porque a violência no Rio, parará. Então assim, ao meu ver, esse papinho de melhorar condições para do mais, eu acho que vai funcionar da seguinte forma. Se eles estão barganhando um incentivo, né, que é utilizado para artistas e tudo mais, mas vocês sabem que esse incentivo do governo, ele vem para as pessoas que estão de acordo com o que eles pregam e propagam. Entendeu? Então, assim, creio que se um cara quiser produzir um jogo, ele terá que ser um jogo que entre em acordo com o que eles vão ditar.
Então, por exemplo, se eu quiser fazer um jogo, na onde seja um jogo, vamos lá, de guerra, que seja, vamos pegar, vamos fazer vamos dar uma viajada aqui. Vamos supor que eu queira produzir um jogo na onde eu faça uma representação do que aconteceu no golpe de 64, né, onde aconteceria um confronto entre os guerrilheiros e o exército. Quero fazer esse jogo. Pô, legal. Só que, se eu quiser o incentivo do governo, adivinha qual história que eu vou ter que contar nesse jogo? A versão deles! Então, assim, existe aí nesse esquema, é claro que uma jogada de que você pode fazer o jogo, mas desde que sigam os critérios que eu determinar. E isso pode variar para vários tipos de jogos, né? Um jogo simples, beleza, eu quero fazer um Flappy Birds, por exemplo, isso é um exemplo tosco aqui. Então, beleza, pode até ser que algumas pessoas consigam tirar um dinheirinho do governo para fazer até algumas coisas boas. Mas isso é um tanto quanto preocupante, porque quando o Estado e o governo ele vê uma possibilidade de controlar alguma coisa, ele vai tentar controlar. Isso é fato, né? Então, assim, existe algumas coisas que é preocupante nesse caso, né, que seria esse controle da questão de jogos. Para você ter essas verbas, você teria que cumprir aí o que o governo determinar, ou seja, você vai poder fazer o jogo de acordo com os critérios que eu passar para você, ou seja, de hipótese alguma, você poderá fazer um jogo ou qualquer coisa que vá contra as novas regras de comportamento que eles estão tentando implantar à força. Entendeu? Então você vai ter que fazer jogos, algumas coisas, se você conseguir, eu falo, não, vou fazer esse jogo aqui, eu vou incentivar a promiscuidade. Beleza, fechou, os caras vão fechar na hora contigo, entendeu? Já que a verba vai vir do governo. Então, pessoas, prestem atenção nisso aqui. Parece legal? Parece. Creio que algumas pessoas possam até conseguir tirar proveito de alguma forma disso aqui? Até creio que sim, né? Mas eu vejo isso aqui como uma coisa mais preocupante do que favorável, né? E, assim, tem que ver também, quer ver, deixa eu comentar aqui, e tem que ver também, eu quero comentar sobre um comentário que eu vi nessa matéria aqui do Game Vício. Tá aqui, vou ler já. A gente tem que ver também as prioridades. Nós temos atualmente aí vários problemas sociais, como eu já mencionei. Eu acho que teria que ser feito reuniões, primeiramente, para fazer um incentivo, um movimento para ser investido em questões de educação e coisas que vai melhorar o país, né? Nós estamos com uma economia bastante abalada, a inflação está crescendo, o negócio não está fácil, né? As pessoas não percebem isso, mas o negócio tá feio, o Brasil pode vir a falir. Ou aí chegar ao ponto que chegou a Venezuela, que o pessoal tá começando a ter problema de alimentação lá. As filas para comprar algumas coisas em alguns supermercados que ainda não faliram são grandes. Então o Brasil também tá caminhando para uma falência e ter esse tipo de problema, né? Então acho que tem que primeiro ser pensado em investimento, em coisas para reeducação, conscientização do povo para o que está acontecendo, do que jogos. Jogos é entretenimento e diversão, é uma coisa que deve ficar em segundo plano, em prioridades, tá? Então agora eu vejo a ignorância do nosso povo, querido povo brasileiro, grande parte. Tem um comentário que eu vou ler para vocês aqui que fala na matéria do Game Vício o seguinte, um tal de Hélio Guilherme. Vejam bem, acho engraçado como alguns falam mal do PT. Esquecendo que essa sigla aí foi o que deu a melhor posição no país até hoje. Se o Brasil cresceu, o PT Lula ajudou muito. Mas que cara imbecil, velho. Deixando isso de lado e falando da news, acho que se o governo entender o quanto ele pode ganhar em vendas de consoles e jogos baixando os impostos, talvez tenha aí um desconto futuro nos games. Mas aqui no Brasil, esses políticos só querem foderem com o rabo dos seus eleitores. Então, eu não espero coisa boa dessa merda que vai acontecer. Então, assim, realmente, esse ponto concordo com ele, eu também não espero coisa boa. Os caras vão querer arrancar o máximo que eles puderem também de dinheiro dessa questão de jogos e vão ainda mandar pra Cuba, o que é mais maravilhoso ainda. Mas a questão é o seguinte, cara, essa merda que esse cara fala no começo, a questão do PT, é muito imbecil da parte do cara, porque na verdade o governo petista ele não tem mérito nenhum. Tudo que ele implantou, eles pegaram receitas prontas, eles não fizeram bosta nenhuma. A única coisa que eles fizeram nesse meio tempo foi foder com o país, né? Chegando aí a mais de 60 mil assassinatos por mês, estão praticamente falindo a Petrobras. Então assim, não existe nenhum mérito. O PT não fez porra nenhuma, não se foder com o país e dar dinheiro para países vizinhos comunistas. Então, assim, hoje em dia eu acho que uma pessoa tem que ser muito imbecil demais ou muito mau caráter para ver algo de bom no PT e algo de bom que possa sair desse governo.
que no caso, como foi o Marco Civil da Internet, e também como essa questão, esse mimimi todo que para uma melhoria dos jogos no Brasil, vamos fazer uma... Gente, prestem atenção. Tudo começa assim, para o bem da população, para o bem de certa coisa, para o bem de tal coisa, para o bem de... O governo vê uma possibilidade de controle, ele vai querer controlar e várias vezes ele vai tomar o controle disso. Então isso que parece um negócio maravilhoso para incentivo de produção de jogos nacionais para tudo mais, realmente parece também um cavalinho de Troia. Então tomem cuidado com isso aqui. Tá, parece bonito, mas eu acho que não é, porque vocês têm que se atentar ao fato que eu vivo repetindo nos meus vídeos. Tudo que vem desse governo, pessoas, não esperem nada de bom. Esse governo, a única coisa que ele merece é ser arrancado de lá à força. Não espere nada de bom desses filhas da puta que estão no poder atualmente. Esse pessoal petista, esse pessoal do PSOL, toda essa corja de filhas da puta, não esperem nada de bom desses desgraçados, ok? Muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para comentar sobre esse assunto. Tá aí, mais uma vez, o meu agradecimento aí ao Tyrant e ao William, que passou para mim aí a informação, essas informações, né, e esse fato aqui. Tá aí a minha opinião. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou deixar um abraço a todos vocês. Até os próximos vídeos. Valeu!